E eu gostaria de dar a oportunidade à irmã Cresci para estar trazendo para nós uma palavra. Amém? A paz do Senhor. Amém. Louvo ao Senhor por poder estar aqui nesta igreja. Graças a Deus. E também neste momento eu quero agradecer de coração as intercessões que meu falou. Graças a Deus, Deus tem escutado o clamor da sua igreja. E é tão maravilhoso esse nosso Deus. Ele faz coisas maravilhosas. Ele faz coisas tremendas. Eu gostaria de perguntar à igreja se alguém escutou o meu testemunho que eu dei ontem ali. Se alguém não escutou, levante a mão, por favor. Então eu vou dar. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é tremendo. Glória a Jesus. Queridos, em 1996, faz 21 anos, eu tive problema na mama direita e eu tive que fazer mastectomia total. Mas o Senhor esteve comigo. Eu fiz quimioterapia, fiz radioterapia, caiu todos os meus cabelos, todos os meus pelos, sobrancelhas, cílios. A claridade do sol, a claridade da luz fazia com que eu lacrimejasse. Daí eu pude ver a mão do Senhor na criação. Tudo Deus tem um propósito. Tudo Deus fez com um objetivo. Ele nada faz sem objetivo. Nosso Deus, Ele é detalhista. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é maravilhoso. Nós não temos palavras para expressar esse amor grande, essa grandeza desse Deus. A nossa mente é limitada para compreender. Aleluia. Mas durante esse tratamento, o Senhor esteve comigo. Eu não estive só. Eu não tive problema de depressão, mas a presença do Senhor estava ao meu lado. As orações, as intercessões dos santos chegaram diante do Senhor. E eu não estava só. O Senhor estava comigo. Em 1998, fazem 19 anos, eu fui fazer a reconstrução da mama direita. Nós morávamos em Governador Valadares. Nós saímos de Valadares de madrugada e eu não deixei meu esposo quase dormir, porque eu gosto de deixar as coisas tudo limpinhas, então fiz muito barulho na cozinha e não conseguiu dormir. E nós na estrada de Valadares a Belo Horizonte, de repente ele foi invadido por um sono, e o nosso carro bateu no meio-fio, e o nosso carro começou a ir para um lado e para o outro, para um lado para o outro, e eu naquele momento eu só gritei: Jesus, 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 nada mais ouvi. O nosso carro estava em direção a Belo Horizonte e ele voltou em direção a Valadares, ele foi para outra estrada. Neste lado onde nós estávamos, lá embaixo era uma lagoa e era um abismo, né? E se nós, era meio que era bem perto, se nós tivéssemos caído ali, nós teríamos morrido, eu, meu esposo e meu filho. Mas também nosso carro voltou para Valadares e poderia vir um carro e nos atropelar. E eu fui jogada do carro. Aquele vidro da frente quebrou-se e eu fui jogada. Mas o Senhor Jesus, que Ele é tremendo, Ele me tomou nos braços. E eu caí em cima de uma moita de capim seco, sentada, como se eu estivesse sentada, coisa mais natural. Mas quando eu acordei e eu vi o carro na frente, aquele lado onde eu estava, a porta estava, assim, o vidro da frente estava assim. Então cada detalhe que eu via, eu só fazia assim, sentada lá. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E depois eu comecei a rir, porque a presença de Deus foi tremenda. Aleluia. Porque eu poderia hoje estar aleijada ou morta, mas o Senhor sustentou, o Senhor segurou a minha vida. Nosso Deus é um Deus de milagre. Nós tivemos
E eu também não tive nada. Ligamos para Belo Horizonte e os médicos disseram que nós teríamos que comparecer naquele mesmo dia em Belo Horizonte no hospital, não teria como ficar lá. Daí um irmão nos levou a Belo Horizonte e nos deixou lá no hospital. Chegando no hospital, eu testifiquei aos médicos o que Deus havia feito. E falei para eles que Deus havia me tomado nos braços, que o Senhor é tremendo. Então eu estava assim, inundada na presença do Senhor. Daí depois de ser examinada pelos médicos, daí eles disseram assim, olha, nós não vamos fazer a cirurgia agora, nós vamos marcar para outra data. Daí nós voltamos para Valadares, mas no ônibus nós sentamos atrás do motorista. Eu não podia me conter. A presença do Senhor era tão grande, tão grande, tão grande, que eu só falava em línguas. Eu colocava a mão sobre a boca e falava em línguas. Eu estava transbordando, era uma coisa assim incrível, como o Senhor se manifestou na minha vida. A presença do Senhor foi tremenda, foi coisa tremenda mesmo. Nós chegando em Valadares, eles haviam marcado naquele dia um culto para todos os militares, para todos os soldados. Então a igreja estava cheia de militares, né? E quando eu cheguei, eu fiquei em pé lá atrás e eu comecei a falar com o pastor que estava na frente, que eu queria falar. Daí ele me deu a oportunidade, eu dei o testemunho. E eu falei o milagre que Deus fez. Eu disse, olha, Deus é tremendo, Deus é real. O Senhor Jesus me tomou nos braços, entrega a sua vida para Jesus. Então eu estava assim, maravilhada com o que Deus tinha feito. Então eu pude testificar do que Deus havia realizado. Em 2004, fazem 13 anos, eu tive metástase nos ovários. Daí eu fui fazer essa cirurgia lá em Porto Alegre, na minha família, minhas irmãs que moram lá. Então, a médica que fez a cirurgia, ela falou, chamou minhas irmãs e falou com elas, olha, ela só tem 3 meses de vida. Fazem 13 anos. Nosso Deus é maravilhoso, Ele tem seus planos, seus projetos, Deus é lindo. Glória a Jesus. E agora, em 2015, fazem 2 anos, eu tive outro problema na mama esquerda. Eu fui para os Estados Unidos, ali eu fiz a cirurgia, os médicos fizeram a cirurgia, fui muito bem atendida. Eu fiz, extraí a mama e também naquele mesmo dia fiz a reconstrução da mama. Mas Deus esteve presente, Deus estava ali ao meu lado. Deus tem cuidado de mim a cada momento. O tratamento que eu tenho sido tratada é uma coisa incrível, é uma coisa maravilhosa. Agora em 2017, eu tive um nódulo na mão esquerda. Daí eu fiz a cirurgia. Quando eu recebi o resultado, agora foi pouco antes de eu vir, né? Eu recebi o resultado, o médico disse assim, olha, na minha vida de médico, eu nunca vi uma coisa igual. Mas eu nunca vi uma coisa igual. Era que nem um ovo, mas eu botei na mão e aquilo pulava. Eu cheguei até a brincar, sabe? Mas eu nunca vi uma coisa incrível na minha vida de médico, nunca aconteceu. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Graças a Deus. E eu só tenho motivos para agradecer ao Senhor. E eu tenho que testificar o que Deus tem feito. Deus tem feito muitos milagres em minha vida. Minha vida tem sido manifestada de milagres e milagres. E eu quero agradecer as intercessões. Deus abençoe. Aleluia. Esse testemunho estou escutando hoje e estou sendo mais uma vez edificado pela vida da irmã Glecine. Deus abençoe. A irmã Conceição pediu para me dar um detalhe que eu tinha esquecido. Enquanto nós saímos de Valadares, né, teve uma irmã, fazia parte da intercessão, ela tinha, não sei se foi um sonho, se foi uma visão que ela teve, e ela via 3 caixões na igreja. Seria eu, meu esposo e meu filho. Deus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia.